Olá, sou a doutora Elaine Tofetti, advogada, e nesse vídeo vou esclarecer várias dúvidas comuns sobre adoção. Afinal, quem pode adotar uma criança? É preciso estar casado para poder adotar? Preciso entrar na justiça? Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples, vem comigo! Vou responder todas essas perguntas sobre adoção. Afinal, entender o processo é fundamental para aqueles que desejam formar uma família por este meio e também para aqueles que desejam apoiar essa linda jornada. O primeiro requisito básico para adoção não tem muito a ver com a justiça, mas sim com a responsabilidade da decisão. Antes de mais nada, é preciso ter certeza de estar pronto para abrir o coração e o lar para uma criança ou um adolescente que precisa de uma família e não apenas de recursos materiais. E isso será considerado no processo de adoção. Em relação à idade, será que existem restrições? Isso pode parecer óbvio e existem sim restrições de idade, mas acredito que você irá se surpreender, pois a idade mínima para adotar uma criança é de apenas 18 anos. Claro, são situações raras em que pessoas tão jovens adotem um filho, porém está previsto em lei. Já em relação à idade máxima, não existe nenhuma previsão legal, mas é importante considerar que o juiz levará em conta a capacidade de uma pessoa idosa concluir todas as obrigações com o adotado. E isso poderá tornar o processo mais difícil quanto mais avançada for a idade do adotante. Existe ainda outra restrição em relação à idade, que é a diferença de idade entre o adotante e o adotado. O adotante tem que ter no mínimo 16 anos a mais que o adotado. Uma outra dúvida muito comum está relacionada entre o parentesco da criança e o adotante. Ou seja, uma criança pode ser adotada por alguém que seja da própria família? E a resposta para isso é que depende do grau de parentesco. Parentes considerados distantes, como tios e primos, podem sim adotar. No entanto, avós e irmãos da criança não podem adotá-la. Mas calma, existem outros meios jurídicos para que essas pessoas assumam a responsabilidade sobre a criança. E o principal deles é solicitar a sua guarda, que pode ser até declarada de forma permanente. Inclusive, o processo de guarda é muito mais simples que um processo de adoção. Agora, a dúvida que mais recebo no meu escritório. Para adotar uma criança, é preciso estar casado com alguém? Tenho certeza que essa dúvida atraiu muitas pessoas para esse vídeo, então vou esclarecê-la agora. Os adotantes podem sim ser casados ou ainda podem estar vivendo em união estável. No entanto, o adotante também pode ser solteiro e, neste caso, estar adotando a criança sozinho. Para a lei, não importa o tipo de família que será formado. Inclusive, isso me leva para outra dúvida muito comum, que é em relação à sexualidade dos adotantes. Ou seja, um casal homoafetivo pode adotar? E a resposta é sim. Como eu disse, para a lei, não importa o tipo de família, mas sim se a família será capaz de oferecer uma vida digna para a criança e se terá a capacidade de cuidar e oferecer amor para ela. E isso independe da sexualidade dos adotantes. Mais uma dúvida recorrente é com a renda necessária para poder adotar uma criança ou um adolescente. Será que existe um valor mínimo? O que você precisa entender é que será levado sim em consideração se o adotante tem condições de oferecer saúde, moradia, educação e alimentação para a criança. Dessa forma, os adotantes devem demonstrar que sua situação financeira é suficiente para manter essa criança de forma digna e saudável, mas isso não significa que é necessário ter uma renda alta para adotar. Apenas garantir que a criança tenha acesso às condições básicas para sua sobrevivência e saúde. E isso vai variar muito de acordo com a região, por exemplo, onde a criança irá morar. E, por fim, os adotantes não podem ter antecedentes criminais. E se você chegou até aqui, é porque você tem várias curiosidades sobre adoção, então não saia do vídeo,
pois agora eu vou te explicar como funciona a parte burocrática para a realização da adoção. Mas calma, vou ser bem prática para não deixar o vídeo cansativo. Primeiramente, é preciso ter paciência. O processo de adoção é um processo demorado. Ele iniciará com pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E esse processo é feito de forma online. Então, vou deixar o link aqui e também na descrição. Nesta fase, será possível definir algumas características da criança, como, por exemplo, sexo, a idade, a etnia, opções relacionadas à saúde, se receberia irmãos, entre outras. Nessa etapa, é muito importante ser o mais sincero possível. O próximo passo é ir até a Vara da Infância e Juventude da cidade, para dar entrada no processo de adoção. Essa parte é a mais burocrática, pois será necessário juntar vários documentos, além de participar de algumas entrevistas, onde assistentes sociais e psicólogos irão fazer uma análise e gerar um relatório, atestando se a pessoa atende ou não aos requisitos legais para adoção. Esse é o início do processo de habilitação para adoção. Na sequência, é aguardar a análise do Ministério Público e depois o juiz decidirá pela habilitação ou não do processo de adoção. Caso seja aprovado, os dados do adotante serão incluídos no Sistema Nacional de Adoção e a partir daí é só aguardar ser chamado. Essa é uma fase de muita ansiedade, já que pode demorar anos. Então já vou deixar aqui o primeiro pulo do gato. É muito comum existirem grupos e associações de pais e adotantes, onde é possível encontrar apoio, conhecimento e trocas de experiências entre outras pessoas vivendo essas mesmas experiências. Descubra se existe esse grupo na sua cidade. Quando houver correspondência entre o perfil de uma criança e do candidato à adoção, o candidato finalmente será chamado pelo judiciário para conhecer a criança. Em seguida, inicia-se a fase de vínculo e convivência entre criança e a família, e todo o processo é acompanhado por profissionais. Se tudo correr bem nessa fase, o adotante poderá, enfim, abrir o processo de adoção, onde o juiz poderá considerar a adoção e aquela criança passará a ser filho do adotante. Que bom que você chegou até aqui! Espero ter esclarecido suas dúvidas sobre adoção. Se você gostou, já deixe seu like. Mas não saia ainda, pois ainda tem alguns pulos do gato que poderão facilitar muito o processo de adoção. O primeiro pulo do gato é em relação à distância. Ao iniciar o processo de adoção, é crucial considerar a proximidade geográfica entre o adotante e a criança. Visitas regulares são essenciais para construir vínculos afetivos e escolher uma área de busca muito ampla pode resultar em despesas elevadas ou dificultar as visitas frequentes, atrasando assim o processo de adoção. O mais seguro é definir uma região próxima ao local onde reside. O segundo pulo do gato é em relação a possíveis disputas judiciais pela guarda da criança. Portanto, ao ser informado que foi encontrada uma criança que se enquadra no perfil, é importante pedir informações sobre a existência de tais disputas. Em situações como essa, há o risco de se envolver emocionalmente com a criança durante esse período de convivência e a justiça acabar decidindo que a criança deve voltar para a família de origem. Ainda está com dúvidas sobre adoção? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E para não perder conteúdo sobre direito de forma simples e descomplicada, já se inscreva no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.